E aí galera, vamos para as correções então dos nossos exercícios. Na questão 1 vocês tinham 3 assertivas e tinham que ver qual que era a alternativa que trazia apenas as verdadeiras. Então a número 1 falava que Dom Pedro iniciou seu reinado com amplo apoio popular, mas com desconfiança de boa parte das elites. Isso é verdade, né? Por ele ser português, muitos brasileiros ficaram contra ele, principalmente os grandes produtores. A questão 2 fala que apesar da ruptura com Portugal, o Brasil manteve boa parte dos costumes, até sua estrutura social inalterados. Então o Brasil manteve boa parte dos costumes e da sua estrutura iguais eram antes. Verdadeiro, inclusive foi mantida a escravatura. E na questão 3, né, a Constituição de 1824 determinava que todos os homens maiores de 21 anos poderiam votar. Essa está errada, pessoal. Lembrando que nessa alternativa, né, essa alternativa está errada. Por quê? Justamente porque não eram todos que podiam votar, apenas os homens com posses com pelo menos 150 alqueires de mandioca plantada. Essa já nos ajuda a responder a questão 2, né? Que na questão 2 perguntava lá quais eram as regras para que a estrutura social se mantivesse inalterada e como que essas regras ajudaram a criar o apelido, né, da Constituição da Mandioca. As regras eram o voto censitário, que impedia que qualquer pessoa votasse, só as elites conseguiam votar, então isso impedia que pessoas de classes menores fossem votantes ou votadas, então mantendo a estrutura como era e não tendo alteração, mantendo as elites no poder, mantendo os portugueses no poder. Além disso, essa estrutura também contava com o fato de os deputados serem eleitos por esse voto censitário das elites, então eles podiam somente ser das elites serem votados pelas elites, e os senadores eram escolhidos pelo imperador. Então ele normalmente costumava escolher as pessoas da aristocracia, os grandes produtores, os grandes soldados. Então isso impedia realmente que as pessoas mais pobres subissem ao poder, né, que subissem ao poder e fosse ali atrapalhar, né, a estrutura das elites e tirar ali suas regalias. Lembrando que o apelido Constituição da Mandioca veio justamente porque para você ter direito ao voto, você precisava ter 150 alqueires de mandioca plantada. Era o mínimo de riqueza para você ter direito ao voto. A questão 3 vai falar que alguns fatores foram agravando a situação financeira do Brasil e fortaleceram as críticas dos liberais ao imperador Pedro I. Então, o que foi? O fato do Brasil ter se envolvido em vários conflitos políticos. O Brasil já estava, né, numa dificuldade financeira muito ampla, porque quando Dom João foi embora, ele levou todo o ouro, né, a mando da corte portuguesa, levou o ouro embora. E aí o Brasil não tinha tantas riquezas no seu tesouro nacional, nos seus cofres nacionais. O Brasil se envolveu em conflitos internos, né? Várias províncias tentavam se separar, então Dom Pedro precisou contratar soldados ingleses para constituir o exército nacional e combater essas separações. O Brasil precisou pagar pela sua independência, não tinha dinheiro, né, para pagar para Portugal, acabou emprestando na Inglaterra 2 milhões de libras. Na prática, a Inglaterra perdoou 2 milhões de Portugal e passou para o Brasil. Aí o Brasil foi emprestando cada vez mais dinheiro para ir pagando as suas contas, para tentar fazer a economia girar. E a situação foi se agravando e as críticas em cima do Dom Pedro foram crescendo, beleza? Então essas são as respostas de hoje. Fiquem bem, estudem bastante e na próxima aula a gente continua falando do primeiro reinado.